Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Hoje teremos uma impactante mensagem com o pastor Paul Washer na Conferência Fiel Pastores e Líderes de 2012. Esta mensagem já possui mais de 10 anos desde que ocorreu. Entretanto, os alertas feitos por Paul Washer continuam a ser pertinentes no dia de hoje, pois a falta de zelo pela mensagem do Evangelho, quer na vida cristã ou no ministério, infelizmente continuam. Nesta marcante mensagem do pastor Paul Washer, aprenda sobre o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus e também sobre as sérias e devidas implicações desta mensagem e a responsabilidade de pregá-la e, principalmente, de também vivê-la. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e também a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 23, o Evangelho de Jesus Cristo, com Paul Washer, na Conferência Fiel Pastores e Líderes 2012. It is a great privilege for me to be here. Para mim é um grande privilégio estar aqui. We're going to begin in 1 Corinthians chapter 15. Nós vamos iniciar em 1 Coríntios capítulo 15. We're going to read verses 1 through 4. Nós vamos ler os versos 1 a 4. Primeira Coríntios 15, versos 1 a 4 dizem assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. In this passage we have something of an introduction to the gospel. Nessa passagem nós temos uma espécie de introdução ao Evangelho. Only in the wisdom of Scripture can we find so much information in such a small place. Somente na sabedoria das Escrituras a gente pode encontrar tanta informação num trecho tão pequeno. The genius of this text alone demonstrates that the Bible is the Word of God. A genialidade desse texto somente é suficiente para mostrar a riqueza da palavra de Deus. That the greatest event in human history could be portrayed in these 4 verses. Que o maior evento da história da humanidade pode ser descrito em 4 versos. I know you've read this text many times. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes. But if you have ceased to marvel in this text, then your heart is in a dangerous place. Mas se o seu coração deixou de ficar maravilhado com esse texto, então o seu coração está num lugar muito perigoso. One old prophet once said, Um velho profeta uma vez disse: "The very dust of this book is gold." A poeira deste velho livro já é ouro. How much more those words that speak about Jesus? Quanto mais as palavras que falam de Jesus. They are gold. Elas são ouro. They are food. Elas são alimento. The salvation of God has come to us. A salvação de Deus veio a nós. Not merely in propositional truth. Não simplesmente em verdade proposicional. Not in laws that we must obey. Não simplesmente em leis que temos que obedecer. But in a person. Mas numa pessoa. A saving person. Uma pessoa salvadora. A glorious person. Uma pessoa gloriosa. Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo, nosso Senhor. The cry of my heart for you. O desejo do meu coração a vocês. It's not that you just become smarter. Não é que vocês fiquem mais inteligentes. But that your heart will be devoted. Mas que o seu coração fique próximo, devotado. And not to something as small as missions. Não simplesmente a uma coisa pequena como missões. Not even to something as small as truth. Não simplesmente a uma coisa pequena como verdade. I want you devoted to something much more gigantic. Mas eu quero que você seja devotado a algo muito mais gigante. The person of Jesus Christ. A pessoa de Jesus Cristo. And what he has done for you. E o que ele fez por você. When I pray for my children, quando eu oro pelos meus filhos, I not pray for great intelligence. Eu não oro por grande inteligência. I don't even pray that they be great in the ministry. Eu nem oro para que eles sejam grandes no ministério.
But I pray that their hearts would be devoted to Christ. Mas eu oro para que os seus corações sejam do Senhor Jesus. If you're a young person here today, Se você é um jovem aqui you're hoje thinking about the ministry, e você está pensando no ministério, understand something. entenda uma coisa: The ministry will never fill you. o ministério nunca vai preencher você. Moses had the greatest ministry possibly in the history of the Old Testament. Moisés teve o maior ministério da história do Antigo Testamento, And yet it did not satisfy him. mas não o satisfez. And I can prove it. E eu posso provar para He você. said, "Show me your glory." Ele disse: Senhor, me mostra a tua glória. It's the same way. É da mesma maneira. Don't seek to be a missionary. Não busque ser um missionário, Don't seek to be a minister. não busque ser um ministro, Seek to know him. busque conhecê-lo, Him ele, and what he has done for e o you. que ele fez por você, And what he is able to do for e you. o que ele é capaz de fazer por você. It is all about Christ. Tudo tem a ver com Cristo Jesus, From the very beginning to the very do end. princípio ao fim. It is about Jesus. Tem tudo a ver com Jesus, Christ. Cristo. It is a wonderful and a terrible thing to preach. É uma coisa linda, ao mesmo tempo terrível pregar. It is wonderful because it is such a privilege. É maravilhosa, é linda porque é um privilégio. But it is terrible in that it is always failure. Mas é terrível porque sempre a pregação é falha. Although I do not have the mind or heart of Spurgeon, Embora eu não tenha o coração ou a mente do Spurgeon, I can understand him. eu posso entendê-lo. So many times in his sermons he begins this way. Muitas vezes no seu sermão ele começa assim. Even if I had the mind of a seraph, Ele, mesmo se eu tivesse a mente de um serafim, even if I had the tongue of a cherub, mesmo se eu tivesse a língua de um querubim, I could not begin to comprehend eu não conseguiria começar a compreender or explain to men ou explicar aos homens the glories of Christ. as glórias de Cristo. Christ. Cristo. I care not much for religion. Eu não me importo muito com religião. The only thing that keeps me behind a pulpit A única coisa que me mantém aqui atrás do púlpito is Christ. é Cristo. I wish that he would so enlarge your heart Eu espero que Ele engrandeça o seu coração and so fill the heart he has enlarged, e aumente o seu coração e preencha esse coração aumentado, that you would become a prisoner in chains, para que você seja um prisioneiro em cadeias, the chains of the love of God revealed in Christ. nas correntes do amor de Deus revelado em Cristo. Taste and see that the Lord is good. Provai e vede que o Senhor é bom. Chase him. Experimente o Senhor. Chase him. Busque o Senhor. Now, in beginning this way, I want to draw back now for a moment, and I want to share some things with you. Começando dessa forma, eu gostaria de agora me voltar e compartilhar algumas coisas com vocês. And then we'll get to our text. E aí a gente vai chegar no nosso texto. I promise. Eu prometo. You have already heard things in this conference that possibly you have never heard before. Você provavelmente ouviu coisas nessa conferência que talvez você nunca tenha ouvido antes. That doesn't make them right. Não significa que elas são certas. You may have even heard things that caused your mind to marvel and your heart to burn. Talvez você tenha ouvido coisas que deixaram a sua mente maravilhada e o seu coração aquecido. But that does not make them right. Mas isso não as faz corretas. Since the Reformation, Desde a Reforma, we have had a small phrase, nós temos uma frase curta, sola scriptura, sola Escritura. only scripture. Somente a Escritura. Most people who believe in the inspiration of scripture hold on to that phrase. A maioria das pessoas que creem na inspiração das Escrituras se sustentam e se agarram a essa verdade. They believe it. Elas creem nessa They verdade. preach it. Elas pregam essa And verdade. that is good. Isso é bom. But I want you to understand it. Mas eu quero que você entenda essa frase. Especially some of you younger folk who are thinking about being preachers yourselves. Ainda mais vocês, mais jovens, que estão pensando em serem pregadores. One of the great needs on the mission field
Uma das grandes necessidades no campo missionário, one of the great needs in Brazil uma das grandes necessidades no Brasil and Peru e no Peru and the United States of America. e nos Estados Unidos da América. Are you ready? Estão preparados? The study of church history. É o estudo da história da igreja. I bet you didn't expect that, did you? Imagino que você não esperava isso. I want to teach you something that has helped me. Eu quero ensinar vocês algo que tem me ajudado. I also want to teach you something that is one of the reasons for any of the zeal that is in my heart. E eu também quero ensinar porque essa é uma das razões do zelo que há no meu coração. And it is this. E é essa a razão. As a Christian, Como um cristão, you cannot separate yourself from 2,000 years of Christian history. você não pode se separar de 2000 anos de história da igreja cristã. Wisdom was not born with you, A sabedoria não nasceu com você. and wisdom will not die with E you. sabedoria não vai morrer com você. There are 2,000 years of Christian history. Existem 2000 anos de história cristã. There are countless saints that have gone before you, Há inúmeros santos que viveram antes de você. and many of them God has used to change the world. E Deus usou muitos deles para mudar o mundo. And what I want to teach you is this. E o que eu gostaria de ensinar a vocês é o seguinte: You must study Scripture. você tem que estudar a Escritura. And you must hold Scripture above all other things. E a Escritura tem que estar acima de todas as outras coisas. But I want you to learn to study the Scriptures in the context of Christianity. Mas eu quero que você aprenda a estudar as Escrituras no contexto da cristandade, do cristianismo. In the context of 2,000 years of men and women who have studied the Scriptures. No contexto de 2000 anos de história em que homens e mulheres estudaram as Escrituras. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para Let's say vocês. that I look at 1 Corinthians chapter 15. Vamos supor que eu olhe para 1 Coríntios 15. And I come to an interpretation after many, many hours of prayer. E aí eu chego a uma interpretação depois de muitas e muitas horas de oração. I've looked at each word. Eu olhei cada palavra. Maybe I know the Greek and I can compare. Talvez eu saiba até o grego e eu possa comparar. I can look at the grammar. Eu posso olhar a gramática. And I come to a conclusion about what this means. E eu chego a uma conclusão quanto ao que isso significa. But am I an island? Bremayan. Am I an island? Mas será que eu sou uma ilha? Was wisdom born with me? Será que a sabedoria nasceu comigo? Will it die with me? Será que vai morrer comigo? How can I know that I've truly understood this text? Como é que eu sei que eu realmente entendi esse texto? Well, this is one of the truths that has helped me most throughout my ministry. Essa é uma das verdades que tem mais me ajudado no meu ministério. Once I have interpreted the text, Uma vez que eu interpretei um texto, I go back through Christian history eu volto para trás na história da igreja. and I ask myself this question. E eu me pergunto a seguinte pergunta: Has anyone else interpreted this text this way? será que mais alguém interpretou esse texto como eu? Or is my interpretation new with me? Ou será que a minha interpretação é nova comigo? If no one's ever heard of my interpretation for 2,000 years, then I'm probably wrong. Se ninguém repetiu a interpretação que eu faço do texto, então provavelmente eu estou errado. If all the saints down through the ages are in agreement, Se todos os santos através das eras estão em acordo and they all disagree with e me, todos eles discordam de mim, I'm probably wrong. eu provavelmente estou errado. One of the greatest injustices that occurs on the mission field Uma das grandes injustiças que ocorre no campo missionário is that Christianity sprouts up é que o cristianismo ele desperta, ele brota as though it were an island, como se fosse uma ilha, as though it were occurring for the first time, como se estivesse ocorrendo pela primeira vez, with no connection to anything else, sem conexão com qualquer outra coisa, with nothing to compare itself to. sem nada com o qual pode ser comparado. And it moves farther and farther away from Scripture. E aí se move cada vez mais distante das Escrituras. Young people, Jovens, how do you know you're right? como é que você sabe que você está certo? What you think, O que você pensa, what you say, o que você diz, how you walk, como você anda, how you talk, como você fala, how you dress, como você se veste, what you listen to. o que você ouve. How do you know you're right? Como é que você sabe que você está certo? Paul warned the church in Corinth this. Paulo advertiu a igreja em Corinto o seguinte: You compare yourselves to yourselves, vocês se comparam a si mesmos consigo mesmos and you are not wise. e vocês não são sábios.
As I began as a young man to look at the superficiality around me Quando eu comecei, quando jovem ainda, começar a olhar a superficialidade ao redor de mim. and the superficiality of the gospel that was preached, E a superficialidade do evangelho que era pregado, taking the glorious gospel of our blessed God tomando o glorioso evangelho do nosso abençoado Senhor and reducing it down to 4 spiritual laws, e reduzindo a 4 leis espirituais, or 5 things God wants you to know, ou 5 coisas que Deus quer que você saiba, taking repentance and faith and reducing it down to nothing more than the repetition of a prayer, ou tirando arrependimento e fé e reduzindo a nada mais do que simplesmente a repetição de uma oração. I began to study the scriptures. Eu comecei a estudar as escrituras. And I saw that the scriptures taught none of this. E eu percebi que as escrituras não ensinam nada disso. But everyone else seemed to be teaching it. Mas parece que todo mundo ensinava isso. But the help came Mas a ajuda veio when I started picking up old books. quando eu comecei a ler livros velhos. And you know what I discovered? E sabe o que eu descobri? My contemporary Christianity was wrong. O cristianismo contemporâneo estava errado. Not just because me, a young little prophet from the farm, said so. Não porque um pequeno profeta da fazenda como eu disse que estava errado. I knew it was wrong because it contradicted 2,000 years of Christian history. Eu sabia que estava errado porque contradizia 2000 anos de história cristã. So before I start my sermon, Então, antes de começar o meu sermão, you need to understand this. você tem que entender isso. I get up in the morning and I read God's word. Eu levanto de manhã e eu leio a palavra de Deus. I read 7 chapters in English. Eu leio 7 capítulos em inglês. I read 2 or 3 chapters in Spanish. Eu leio 2 ou 3 capítulos em espanhol. I read systematically from Genesis to Revelation. E eu leio sistematicamente de Gênesis a Apocalipse. And then I start all over E again. eu começo novamente. And the scripture is my rule. E a escritura é a minha regra. But oh, how I have benefited Mas como eu tenho sido beneficiado from the men who walked in the old paths. com os homens que têm andado no velho caminho. How they have helped me, Como eles têm me ajudado corrected me. e me corrigido. How they have fanned my little fire into a flame. Como eles têm aumentado o meu pequeno fogo e tornado num fogaréu. You see, when you hear these things being preached by different men, Quando a gente ouve essas coisas sendo pregadas por homens diferentes, even if they are sincere men, they're just men. mesmo que sejam sinceros na sua pregação, eles são somente homens. But go look throughout Christian history, Mas dê uma olhada na história da igreja. and you'll see that these are the foundational truths. E você vai ver que essas aqui são as verdades fundamentais. Sometimes when I come to a place like Brazil, before I even start, I feel like I should apologize. Às vezes eu venho para um lugar como o Brasil e antes de começar eu sinto que eu tenho que pedir desculpas. Because much of the Christianity exported from the United States into Brazil has been nothing more than heresy. Porque a maioria do cristianismo explorado ou exportado dos Estados Unidos para o Brasil tem sido nada mais do que heresia. It should have been quarantined instead of exported. Tinha que ter sido colocado em quarentena, não exportado. And now your country is filled with much of the same. E aí o seu país agora está cheio de muito da mesma coisa. So-called prophets whose God is their belly. Os chamados profetas cujo Deus é o seu umbigo, sua barriga. Immoralities abounding in the church. Imoralidades abundantes na igreja. Looking like the world, acting like the world. Parecendo-se com o mundo, agindo como o mundo. And boasting in freedoms that God never gave us. E se orgulhando de liberdades que Deus nunca nos deu. Doing what is right in your own eyes. Fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. But you interpret the scripture. Mas você interpreta as escrituras. And then you ask one of your contemporary fellows if they believe the same. Aí você pergunta aos seus companheiros contemporâneos se eles creem a mesma coisa. And when they agree with E you, quando eles concordam com você, you find peace. aí você encontra paz. But if you would go back a little further, Mas se você voltar um pouquinho mais para trás, if you would go back to the early Presbyterian, se você voltar para os primeiros presbiterianos, the early Methodists, os primeiros metodistas, the early Baptists, os primeiros batistas, the Puritans, os puritanos, the Reformers, os reformadores, you would realize that with one united voice they would rise up, você perceberia que com uma voz unida eles se levantariam and with the scriptures open, e com as escrituras abertas, they would condemn the greater part of all the evangelical activity in Brazil eles condenariam a maior parte da ação evangélica no Brasil hoje and in my country.
e no meu país também. That is why we need the É scriptures. por isso que a gente precisa das escrituras. And that is why we need the rest of Christianity. E é por isso que a gente precisa do resto do cristianismo. Some of you have come here because you are so sincere. Alguns de vocês vieram aqui porque vocês são tão sinceros. You have truly come to know the Lord, possibly. Vocês verdadeiramente conheceram a Deus, possivelmente. But you're of a generation that does what is right in its own Mas você eyes. faz parte de uma geração que faz reto aos seus próprios olhos. It's like you've cut the rope and you've just wandering in a sea. É como se tivesse cortado a corda e um barquinho que fica perdido no mar. If you do anything in this conference, Se você fizer uma coisa somente nessa conferência, make a commitment faça um compromisso to guide your life by the de scriptures guiar a sua vida pelas escrituras. and compare yourself with the rest of Christianity, old Christianity, to see comparar if you are right. você mesmo com o velho cristianismo para ver se você está certo. Now let's get on with our sermon. Agora vamos olhar para o sermão. Verse 1. Verso 1. Paul says, "Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you." Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Paul had preached the gospel to these people. Paulo havia pregado o evangelho a essas pessoas. Many of them were converted. Muitos deles foram But convertidos. look what he's doing. Mas olha o que ele está fazendo. He's repeating it. Ele está repetindo. Now, if we just had this text, Se nós tivéssemos só esse texto, we would say, well, he's repeating it because of some theological error. a gente diria: ele está repetindo por causa de algum erro teológico. Well, he was repeating it because there was theological error. Ele estava repetindo porque tinha erro teológico. But if that's the only reason Mas se essa é a única razão, you think, then you are wrong. se essa é a razão que você pensa, então você está errado. Look throughout the entire ministry of Paul. Dê uma olhada para o resto do ministério de Paulo. He constantly repeated the gospel. Ele constantemente repetiu o evangelho. Everything was the gospel. Tudo era o evangelho. When people needed to know how to get saved, he would tell them the Quando gospel. as pessoas precisam saber como ser salvas, ele lhes proferiu o evangelho. When Christians needed to walk in greater holiness, he would remind them of the gospel. Quando os cristãos precisavam andar em maior santidade, ele lhes lembrava o evangelho. What I hate about contemporary O Christianity que eu odeio do cristianismo contemporâneo is that it has taken the gospel of Jesus Christ é que tem tomado o evangelho de Jesus Cristo and made it this tiny little message for new believers, e feito dela uma mensagem pequenininha para novos crentes. or this tiny little message for lost people Ou uma pequena mensagem só para os que estão perdidos. that you can learn in 5 minutes Que dá para aprender em 5 minutos. and then go on to greater things, E aí se mover para coisas maiores. like all your false prophets talk about. Como todos os falsos profetas ficam falando. Great faith, Grande fé, great healing, grande cura, great prosperity. grande prosperidade. Do you know eternity is a very long time? Você sabia que a eternidade é um tempo muito longo? I'm sorry. I've studied human nature. Eu peço desculpas, mas eu estudei a natureza humana. You can only swing on gates of pearl for so long and it becomes boring. Você pode ficar brincando lá perto de portões de pérola e por algum tempo depois você fica cansado, enjoado disso. You can only walk a few days down streets of gold and it really isn't exciting anymore. Você anda alguns dias em ruas de ouro e depois já perde a empolgação. What will keep us throughout an entire eternity? O que vai nos manter durante toda uma eternidade? What will cause our joy to increase day after day after day throughout the long years of eternity? O que vai manter a nossa alegria crescer dia após dia após dia durante toda a eternidade? It won't be some materialistic prosperity. Não será nenhuma prosperidade material. It won't be ease of life. It won't be an easy life. Não vai ser uma vida fácil. It won't be comfort. Não vai ser conforto. It will be Christ Vai ser Cristo and His gospel. e o seu evangelho. You will spend all of eternity chasing down the glories of God. Você vai passar toda a eternidade buscando, perseguindo as glórias de Deus. Each day will reveal in greater measure what He has done for you in Christ. A cada dia vai ser revelado em maior medida o que Ele fez a você em Cristo Jesus. What does Brazil need? O que o Brasil precisa?
A people who understand the gospel Um povo que entende o evangelho to such a degree a tal ponto that they need nothing else. que eles não precisam de nada mais. They want nothing Eles não else. querem nada mais. Just to know Christ Simplesmente conhecer a Cristo and what he has done for them on Calvary e o que Ele fez por eles no and Calvário. how God's glory is revealed through it. E como a glória de Deus se revela através disso. The gospel is the power of God unto salvation. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. But see, therein lies another problem. Mas aí jaz um outro problema. Our idea of salvation Nossa ideia de salvação is extremely limited. é muito limitada. Basically, it comes down to this: Normalmente se resume a isso. some reduced form of justification. Alguma forma reduzida de justificação. Believe in Jesus. Crê em Jesus. You don't go to hell. Você não vai para o inferno. You're saved. Está salvo. Salvation Salvação is so much more than é that. muito mais do que isso. The gospel is the power of God O evangelho é o poder de Deus, through which a man may be justified, por intermédio do qual um homem pode ser justificado, declared righteous before a holy God. ser declarado justo perante um Deus santo. But salvation is not just justification. Mas salvação não é só justificação, It's also mas é sanctification. também santificação. The gospel is the power of God to sanctify us. O evangelho é o poder de Deus para nos santificar. Listen, Ouça, if you are an unconverted religious person, se você é uma pessoa religiosa não convertida, then the more you hear about the grace of God, quanto mais você ouvir da graça de Deus, the more it will lead you to be apathetic and nonchalant about sin. mais vai levar você a ficar apático e calmo em relação ao pecado. You'll treat the grace of God as a loophole, a way of escaping responsibility. Você vai tratar da graça de Deus como sendo um modo de escape da sua responsabilidade. You'll live in the world and you won't treat sin seriously. Você vai viver no mundo e não vai tratar do pecado de maneira séria. In a superficial way, you'll say it's all been paid for. Numa forma superficial, você vai dizer, já foi pago, tudo foi pago. That's if you're an unconverted evangelical. Isso é se você é um evangélico não convertido. But if you're truly converted, Mas se você é verdadeiramente if you convertido, truly have come to know mas Christ, se você verdadeiramente conheceu a the Jesus, more you hear about the grace of God quanto mais você ouvir da graça de Deus and the price of that grace on Calvary, e o preço dessa graça no the Calvário, more you hear that, quanto mais você ouvir isso, the more holy you will strive to be. mais santo você será. The more pleasing you will want to be to Him. O mais agradável a Ele você desejará The ser. more you will hate sin. Mais você odiará pecado. And the more you will hate this world. E mais você vai odiar esse mundo. I want you to be devoted to God. Eu quero que você seja consagrado a Deus. I want you to be godly. Eu quero que você seja piedoso. I want you to preach the gospel Eu to quero the que você world. pregue o evangelho ao mundo. But the motivation for all of this Mas a motivação para tudo isso is the gospel. é o evangelho. The gospel. O evangelho. Paul said in his letter to the church in Corinth, Paulo disse na sua carta a Corinto, he said he was constrained by the love of Christ. ele foi constrangido pelo amor de Cristo. What does that mean? O que isso significa? So many people look at that just completely reversed. Algumas pessoas olham isso da maneira muito invertida. They think, yes, Paul, he loved Jesus so much that he obeyed him. As pessoas acham que ele amava Jesus tanto que ele obedeceu. No, that's not what that means. Não, não é isso que significa. It means that Paul was so loved by Christ Que Paulo foi tão amado por Cristo that love controlled him. que aquele amor o controlou. Later on, we're going to talk about sin.
Mais adiante nós vamos falar sobre pecado. And you may ask yourself the question, why is he laboring the point of our sin? E aí você pode se perguntar, por que ele está trabalhando tanto a questão do nosso pecado? Why is he talking about sin so much? Por que ele fala tanto de pecado? A reporter asked me that one time. Uma vez um repórter me perguntou isso. He was furious. Ele estava furioso. He said, why are you talking about sin, sin, sin? Por que você fala de pecado, pecado, pecado? I said, because I want you to love God. Eu disse para ele, porque eu quero que você ame a Deus. He said, what do you mean? Ele falou, o que você quer dizer com isso? You see, my dear friend, if I walk up to Bill Gates Ele falou assim, meu amigo, se eu me aproximar do Bill Gates and I hand him a bologna sandwich, e eu der para ele um sanduíche de mortadela, he's probably not going to be that enthused about it. eu acho que ele não vai ficar muito entusiasmado com isso. He could buy a restaurant every minute. Ele poderia comprar um restaurante a cada minuto. He'd probably look at me with disdain. Ele ia olhar para mim com certo desdém. But if I walked up to a poor third world child that was starving to death, Mas se eu chegar para uma criança do terceiro mundo que está morrendo de fome, and I handed him a bologna sandwich, e eu desse um sanduíche de mortadela, he would kiss my hands. ele beijaria minha mão. He would follow me around the city. Ele me seguiria por toda a cidade. He would tell his grandchildren about me. Ele falaria para os seus netos sobre mim. You see, that's the way I want you to be. É assim que eu quero que você seja. I want you to have such a reality of your sin. Eu quero que você tenha uma realidade, uma consciência do seu pecado tamanha, Christ's love becomes so real que o amor de Cristo se torna tão real, that it constrains you. que constrange você, It makes you a prisoner. faz de você um prisioneiro. I remember years ago Me lembro anos atrás, on a campus, num campus de universidade. there was this guy who was kind of the big shot on campus. Então, tinha esse cara que era meio que o popular lá do campus. And one day someone told him about Jesus. E alguém um dia falou para ele de Jesus. And he just went wild. E ele ficou assim, He maluco. started going out preaching in the streets, E ele começou a pregar nas ruas. standing in the middle of the campus. Ele ficava no meio do campus. The people would laugh at him. As pessoas riam dele. His friends came and grabbed him one day and took him away. Um dia os amigos dele pegaram ele e tiraram ele de lá. They said, "What are you E doing? falaram para ele, o que você está fazendo? Everyone thinks you've lost your Todo mind." mundo acha que você perdeu a cabeça. And the young man said this, E aí o jovem disse o seguinte: "Did he die? será que ele morreu? Did he die for me?" Ele morreu por mim? And of course, they were good Christians. E eles eram, claro, bons cristãos. Yeah, everybody knows he died for sinners. E aí eles disseram, é claro que nós sabemos que ele morreu por pecadores. Then what else can I do? Aí ele falou, então o que mais eu posso fazer? I'm trapped now. Eu estou agora amarrado. His love. O seu amor, I no longer have a choice. eu não tenho mais escolha. That is sanctification. Isso é santificação. That is holiness. Isso é santidade. When the love of God, Quando o amor de Deus, through Christ através de and His Cristo gospel, e o seu evangelho, so constrains you constrange você de tal forma that you are His. que você é dele. And you love it that way. E você adora isso. And that's why Paul says he wanted to make known to them the gospel. É por isso que Paulo diz assim, eu quero que vocês saibam o You evangelho. see, the church in Corinth had all kinds of problems. Sabe, a igreja em Corinto tinha todo tipo de problema. They did not just need 10 steps to fix your church. Eles não precisavam de 10 passos para consertar sua igreja. They needed a heavenly vision Eles precisavam de uma visão celestial of God in Christ. de Deus em Cristo. And that's what you need. E é isso que você precisa. And that's what I need. E é o que eu preciso. Greater and greater revelations of God in Christ. Maiores e maiores revelações de Deus em Cristo. And that will be enough. E isso bastará. He says, "Now I make known to you, brethren, Ele the diz- gospel which I preached to you." Ele diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Preaching. Pregar. That's something I really do not feel qualified to talk about. Tá aí alguma coisa que eu não me sinto qualificado para falar. I got my worst grade in seminary in preaching. Minha pior nota no seminário foi em pregação.
There is such a need all over the world for expository preachers. Tem havido uma necessidade em todo o mundo por pregadores expositivos. But let me share with you something. Mas deixa eu compartilhar com vocês o There is seguinte. also an idolatry of expository preaching. Mas também existe uma idolatria quanto à pregação expositiva. And many times it is not Christ-centered expository E preaching. muitas vezes não é uma pregação cristocêntrica. You see, you can teach through the whole Old Testament, Sabe, você pode ensinar todo o Antigo Testamento, giving people all kinds of proper principles. dando princípios próprios durante todo o texto. But you've missed the point Mas if you se- do not see Christ in the gospel on every page. Mas você perdeu o ponto principal se você não viu Cristo e o Evangelho em toda a página. There are people who can dissect 1 Corinthians 15 Tem gente que pode dissecar 1 Coríntios 15 with the precision of a surgeon, com a precisão de um cirurgião, but there's no anointing. mas não há unção, There's no passion for Christ. não há paixão por Cristo, There's no life being communicated. não há vida sendo comunicada. We need preachers. Nós precisamos de pregadores, But we need preachers who stand in the presence of mas God, nós precisamos de pregadores que permanecem na presença de Deus, who live on their knees, que vivem nos seus joelhos, who know Him, que o conhecem, not just as propositional truth, não só como verdade proposicional, but as the God before whom they stand. mas que conhecem o Deus perante quem eles We permanecem. need both things. Nós precisamos de ambas as coisas. We need scholars, Nós precisamos de eruditos, but we need scholars on fire. mas nós precisamos de eruditos pegando fogo. We need men on fire, Nós precisamos de homens pegando fogo, but we need them to be scholars. mas nós precisamos que eles sejam eruditos, estudiosos. And I'm just going to say it because it's true. Mas só vou dizer isso aqui porque é verdade. You leave out the element of prayer, Se você deixar de fora o elemento da pregação and all you have to say is nothing more than sawdust and fodder. e o que você tem a dizer não passa de pó. Young man, listen to me. Jovem, escute o que eu vou falar agora. Men of God are born on their knees. Homens de Deus nascem nos seus joelhos, Not just interceding, não simplesmente intercedendo, but waiting at His door. mas permanecendo à sua porta. I love the Word of God. Eu amo a palavra de Deus. The very dust of this book is gold. O pó desse livro é ouro. But I must have more than propositional truth. Mas eu preciso de mais do que simplesmente verdades proposicionais. We must have His presence. Nós precisamos da sua presença. There must be reality. Precisa haver realidade. There must be power. Precisa haver poder. Preach. Pregue. The preaching is not one here in this pulpit standing on this platform. Mas pregar não é uma pessoa aqui permanecendo atrás desse púlpito, nessa plataforma, nesse palco. The battle is fought on your knees. A batalha é combatida quando você está de joelhos. It leads me to ask the question, Isso me leva a fazer a pergunta: where are the men of God? onde é que estão os homens de Deus? I see busy men. Eu vejo homens ocupados. I see smart men. Eu vejo homens inteligentes. I see active men. Eu vejo homens ativos. But where are the men who dwell in His presence? Mas onde estão os homens que permanecem na sua Who presença? spend time in the closet? Que gastam tempo diante dele? I've tried to look throughout church history Eu tentei olhar durante toda a história da igreja and find a common strain e achar o que amarra toda essa história between the men and the women that were used of God, em relação aos homens e mulheres que foram usados por Deus, who were successful preachers of the gospel. que foram pregadores do evangelho bem-sucedidos. And I don't mean successful according to modern evangelical E eu não standards. quero dizer bem-sucedido de acordo com o padrão do evangélico moderno. I find men and women that are very different. Eu encontro homens e mulheres muito diferentes. I find differences in their theology. Eu encontro diferenças na sua teologia.
I find differences even in their ethic. Eu acho diferenças inclusive na sua ética. The one thing I find in common is this: Mas uma coisa eu encontro em comum: a life of prayer. uma vida de oração. If you desire to preach the gospel, Se você deseja pregar o evangelho, if you desire to live the gospel, se você quer viver o evangelho, prayer must become an indispensable reality in your life. oração precisa ser uma verdade indispensável na sua The vida. breath you breathe, É a respiração que você inspira. it must be His. O ar que você inspira tem que ser dele. You see, don't you understand? Você não entende? Your weakness is not the obstacle to your spiritual life. A sua fraqueza não é um obstáculo para a sua vida I'm the espiritual. weakest man in this building. Eu sou o homem mais fraco nesse prédio. Your problem is not your O weakness. problema seu não é a sua fraqueza. Your problem is your failure to recognize your O weakness. problema é a falta de reconhecimento da fraqueza. I could go to every one of you right now and ask you, are you weak? Eu poderia chegar a cada um de vocês agora e perguntar: você está fraco? And you would say, of course. Ah, você diria: claro que eu sou fraco. But what would happen if I said, prove it? Mas se eu perguntasse para você: prova Prove to me that you believe you're weak. para mim que você crê que você é fraco. How much time did you feed on God's word? Quanto tempo você gastou se alimentando da palavra de How Deus? much time did you spend in prayer? Quanto tempo você gastou em oração? Don't talk to me about your weakness. Não fale para mim da sua fraqueza. Weakness Fraqueza is the catalyst to spiritual life. é o catalisador da vida cristã, The vida espiritual. magnificent providence of God É a providência magnífica de Deus. works weakness into the life of the believer Ela trabalha fraqueza na vida do crente and continues doing that all the days of his e life. continua a fazer isso todos os dias da sua vida. That is the reason for the trials. É por isso que existem provações. It's the reason for the circumstances you can't handle. É por isso que acontecem as circunstâncias que você parece não conseguir sustentar. All of it is to create in you a weakness Tudo para criar em você fraqueza, that you might cling to Christ para que você se apegue a Cristo and draw your strength from Him, e tire força dele, putting no hope in the flesh, colocando nenhuma esperança na carne, taking the kingdom by force, tomando o reino por força, holding on to Christ with violence. segurando a Cristo com violência. You know, so many people think that a tenacious clinging on to Christ is only for men who are strong-willed. Algumas pessoas acham que um segurar forte a Cristo Jesus são só para aqueles homens com uma vontade muito ousada, muito forte. We look at men and women who would cling to Christ with such tenacity. A gente vê homens e mulheres se apegando e se segurando em Cristo com tanta tenacidade. And we say they're so spiritually strong. E a gente diz: eles são tão espiritualmente fortes. No. Não. You got it all wrong. Você entendeu errado. Your thoughts are carnal. Os seus pensamentos são carnais. This is the way it works. É assim que funciona. I'm 51 years old, Eu tenho 51 anos de idade. and I'm sure that several of you young guys could take me in a fight. E eu tenho certeza que vários de vocês jovens poderiam ganhar de mim numa briga. You might never forget it, but you'd probably win. Você não vai se esquecer, mas você provavelmente vai ganhar. But there's a way in which Mas existe uma forma na qual I could take the 3 strongest men here and kill them eu poderia tomar os 3 homens mais fortes aqui dentro e matá-los. with my bare hands. Só com as minhas mãos. How? Como? Put me in the ocean. Me coloque no mar. Send me down twice. Me coloque para baixo da água 2 vezes. I'm drowning. Eu tô afogando. I'm coming up for the last time. Eu tô subindo pela última And vez. 3 of you pass by me swimming. E 3 de vocês passam por mim e estão nadando. It is not in strength of will, Não é pela força da minha vontade, but in absolute desperation. mas em desespero absoluto, Knowing that if I do not cling to you, I am going to die. sabendo que se eu não me apegar a você, eu vou morrer. And in the strength of desperation, E na força do desespero, in the strength of weakness, na força da fraqueza, I become stronger than a multitude of men. eu me torno mais forte do que uma multidão de homens. That's what Scripture's talking about. É disso que a Escritura está falando.
when you come to see your weakness, Quando você se enxerga e vê a sua fraqueza. greater and greater revelations that you cannot. E grandes revelações de que você realmente não pode as coisas. And then one day a truth that's been in your head E aí certa vez uma verdade que está na sua mente becomes a se reality. torna uma realidade. I really can't. Eu não posso, eu não consigo. I must have him. Eu preciso tê-lo. Yes, we need men who will preach the gospel, Sim, nós precisamos de homens que vão pregar o evangelho, who will expound the scriptures, que vão expor as escrituras, but will do so recognizing their total inability mas que façam isso reconhecendo a sua incapacidade total and clinging to Christ in prayer. e se apegando a Cristo em oração. A lot of church biographers Muitos biógrafos de história da igreja are going to be in a lot of trouble when they go to heaven vão estar em muitos problemas quando forem para o céu, because Spurgeon is going to whip all of them. porque o Spurgeon vai bater em muitos deles. Because they talk about he was a great preacher. Porque falam dele como se fosse um grande pregador. They talk about his photographic memory. Fala da sua memória fotográfica. They talk about his devotion, Fala da sua devoção, his intelligence, sua inteligência, his eloquence. sua eloquência. My dear friend, Meu querido amigo, no one can do what he did. ninguém pode fazer o que ele fez. Spurgeon was a man of prayer. Spurgeon era um homem de oração. Hudson Taylor, Hudson Taylor, man of prayer. homem de oração. George Mueller, a man of prayer. George Miller, homem de oração. John Calvin, a João man of Calvino, prayer. homem de oração. Luther, a man Martinho of Lutero, prayer. homem de oração. I could just keep going. E eu poderia continuar citando aqui. It says, I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, Irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, which also you received, o qual recebestes in which also you stand. e no qual ainda perseverais. Now I'm going to talk directly, possibly to people here. Eu vou falar aqui diretamente a pessoas aqui, talvez muito diretamente a alguns de vocês. It would be wrong for me to presume that everyone in this audience is a Christian. Seria errado eu assumir, eu pensar que todos aqui são cristãos. Do you realize that the great majority of evangelicals in the world are without Christ? Você percebe que a maioria dos evangélicos no mundo não tem a Cristo? They have prayed a prayer, Eles já fizeram oração. they made their decision, Eles fizeram a sua decisão. and the preacher kind of declared their E salvation o to them. pregador meio que declarou a salvação dele. I want you to look at this. Quero que você olhe para isso. He says, the gospel which you Ele received. fala o evangelho que vocês receberam. Did you receive a ticket to heaven Você recebeu um bilhete para o céu that has done nothing to change your life? que não fez nada para mudar a sua vida? You're the same godless, carnal individual as before? Você é o mesmo indivíduo carnal, sem Deus de antes? Did you just agree to something that a preacher told you? Você simplesmente concordou com o que algum pregador disse para você? Or did you receive the gospel? Ou você recebeu o evangelho? Did you open your life to the person of Christ? Você abriu a sua vida para a pessoa de Cristo? And did he come in? E ele veio, ele entrou, Not into some recess of your heart, não em algum cantinho do seu coração, but into your life mas na sua vida, as Savior como Salvador and Lord. e Senhor. And since that day, E desde esse dia, has that relationship grown esse relacionamento tem crescido, in which his salvation has become more prominent in your life e a salvação dele tem se tornado mais proeminente na sua vida, and his lordship over you has become a greater reality. e o senhorio dele tem se tornado uma realidade mais verdadeira. Today in evangelicalism, Hoje em dia, no evangelicalismo, salvation is seen in aorist tense, a salvação é visto no auristo, as one point in time, como um ponto no tempo,
almost as though you were getting a vaccination for influenza. Como se fosse uma vacina para influenza. You said the right words. Você disse as palavras certas. You asked Jesus in. Você pediu para Jesus You've entrar. received him. Você recebeu a Jesus. You've been saved. Você foi salvo. And if a preacher comes to you and preaches the gospel to you later, E aí se um evangelista, um pregador depois vem e prega o evangelho a você you mais say, tarde, oh, don't worry about me. você fala assim para ele: não se preocupe I comigo. already did that. Eu já fiz isso. What? O quê? You already did what? Você já fez o quê? Oh, I repented of my sins. Eu já me arrependi dos meus pecados. I believed in Jesus. Eu já criei em Jesus. I got that out of the way now. Eu já resolvi esse problema. No. Não. The evidence that one time you repented of your sins A evidência de que um dia você se arrependeu dos seus pecados is that you're still repenting today. é que você ainda está se arrependendo hoje. And you're growing in E repentance. você está crescendo em arrependimento. The evidence that you one time believed unto salvation A evidência de que um dia você creu para a salvação is that you continue believing é que você continua crendo and growing in dependence. e crescendo em dependência. And the evidence that you have received Christ, E a evidência de que você recebeu a Cristo, the evidence that you have opened your mouth and tasted to see that the Lord is e good, de que você tem aberto a sua boca e provado que o Senhor é bom, is that you're still feeding upon Him today. é que você ainda se alimenta dele hoje. He is becoming your life. Ele se torna a sua vida. The evangelical preaching in America, A pregação evangélica nos Estados and Unidos much of it here in Brazil, e muito da pregação aqui no Brasil, preachers will say things like this: pregadores vão dizer coisa do tipo assim: you've got a wonderful life, você tem uma vida maravilhosa, you've got a beautiful family, você tem uma família you linda, just lack one thing você to só make precisa de everything uma complete. coisa, e para ter tudo completo, The person of Jesus, a pessoa de Jesus, salvation, salvação, eternal life. vida eterna. That kind of preaching sickens me. Esse tipo de pregação me deixa com nojo. Jesus Christ is not the cherry on the top of your cake. Jesus Cristo não é a cereja em cima do seu bolo. He's not that one missing piece that makes everything else perfect. Não é essa única peça que falta para tornar sua vida perfeita. Jesus Christ is everything, Jesus Cristo é tudo, or He is nothing. ou ele não é nada. He eclipses all other things. Ele eclipsa todas as outras coisas. There is a sense in which sanctification is much like an eclipse. Há um sentido em que santificação é muito como uma eclipse. We look at the sun, A gente olha para o sol and little by little something is blocking it out, e devagarzinho algo vai cobrindo o sol, taking more and more space tomando mais e mais espaço, until it totally disappears. de tal forma que uma hora totalmente desaparece. Christ comes into our life. Cristo vem para dentro da nossa vida. We're immature, we're babes. Nós somos imaturos, somos pequenos. We have a devotion and a zeal. Nós temos uma devoção, somos zelosos, Much of it is superficial. mas muito superficial. There's so many areas in our life that are untouched by Him. Muitas áreas da nossa vida que ainda não foram tocadas por Ele. But if we have truly been born again, Mas se nós verdadeiramente nascemos de He will novo, gradually begin to eclipse all the other passions in our life. Ele gradativamente vai eclipsar todas as outras paixões da nossa vida. And what is holiness? E o que é santidade? When the eclipse is complete. Quando a eclipse está completa. When Christ is everything. Quando Cristo é tudo. And we're walking according to His E nós commands. estamos andando de acordo com os seus You see, mandamentos. look what Paul says here. Veja o que o Paulo diz aqui. He says, the gospel which you received, in which also you stand. O evangelho o qual recebestes e no qual ainda perseverais. It has become the very foundation of your life. Se tornou o fundamento da sua vida. It is everything to you. Tudo para você. And you lament when your heart strays from that truth. E você se lamenta quando o seu coração se desvia dessa verdade. Now look at verse 2. Olha o verso 2. He says, by which also you are saved. Por ele também sois salvos. Now this is what I want you to look at. Isso aqui que eu quero que você olhe. This is why I hate prosperity preaching. Isso aqui é porque é a razão pela qual eu odeio pregação de prosperidade. Let me make sure that you understood me. I hate it. Eu quero que você entenda, eu odeio. And the men who preach it, their God is their belly. E os homens que a pregam, o seu Deus é o seu umbigo. Tell me this, preacher. Fale-me isso, pregador. Is Christ not enough?
Cristo não basta, that you've got to draw me in with all kinds of lesser things. que você tem que me encantar com coisas menores. You've got to bring me to Christ with other crumbs, Você tem que me trazer a Cristo com outras migalhas, because the bread of life is not enough. porque o pão da vida não basta. I would rather be in hell with Christ Eu preferiria ficar no inferno com Cristo than prospering in heaven without Him. do que prosperar no céu sem Ele. When someone truly comes to know Christ, Quando alguém conhece a Cristo, all these other things are like refuge to them. todas essas outras coisas são refúgio para eles. Is that not what Paul said? Não é isso que Paulo disse? He was prosperous. Ele era próspero, He was respected. ele era respeitado. Jesus Christ ruined his life. O Jesus Cristo arruinou a vida dele. And he said, I count it all as dung. E ele disse: eu considerei tudo como lixo, como esterco. When you, now listen to me, Escute isso aqui, o que eu vou falar. as the years go by À medida que os anos passam and you spend time in the Word e você gasta tempo na palavra, and you take up the night watch in prayer, e você gasta algum tempo em oração durante a noite, years of examining your heart, anos examinando o seu coração, years of reviewing all that Christ is, anos vendo tudo que Cristo é, there comes a time chega um momento when to put Jesus Christ in a conjunctive relationship with anything else que colocar Jesus Cristo num relacionamento de conjunção com qualquer outra coisa is blasphemy. é blasfêmia. Unless it is God, you're putting him in a conjunctive relationship. A não ser que with. você coloque ele em conjunção com Deus. I am a sinner. Eu sou um pecador. I have done things so horrible prior to coming to Christ. Eu já fiz coisas tão feias antes de vir a Cristo. I should be in hell. Eu devia estar no inferno. You don't have to promise me anything else. Você não tem que me prometer mais nada. Salvation is enough. Salvação basta. Christ is enough. Cristo basta. And all these preachers Todos esses pregadores that use carnal means to draw carnal men into their church, que usam meios carnais para trazer homens carnais para dentro de suas igrejas, they will have to keep using those carnal means eles vão ter que continuar usando esses meios to keep carnais those carnal men in their church. para manter esses homens carnais nas suas igrejas. And that is why much of evangelicalism É por isso que muito do evangelicalismo is nothing more than a circus. não é nada mais do que um circo. I don't know if you have ever read Pilgrim's Progress. Eu não sei se você já leu O Peregrino de John Bunyan. It's one of the most important books you could ever read Dos outside the livros Bible. mais importantes que você pode ler depois da Bíblia. It talks about Vanity Fair. Fala sobre a vaidade. The pilgrims have to walk through it. Como é que é? They have to walk through it. Feira da Vaidade. E os peregrinos têm que passar pela Feira da Vaidade. And it's filled with all the lusts of the flesh. E ela está cheia de toda a concupiscência da carne. All that is delightful to the eye. Tudo que é deleite para os olhos. All that appeals our baser instincts. Tudo que apela aos nossos instintos mais básicos. It is a horrible place. É um lugar horrível. There's only one problem. Só tem um problema. Vanity Fair is no longer outside of evangelicalism. A Feira das Vaidades não está mais fora do evangelicalismo. Much of evangelicalism is Vanity Fair. Muito do evangelicalismo é a Feira das Vaidades. It is. É. In bringing this to a close, Eu vou encerrar agora. and I'm so sorry I didn't even get through my introduction. E eu me perdoe porque eu nem passei da introdução. Now you know why I get such. Now you know why I got such bad grades in preaching. Agora all você the vê time. porque que eu ganhei notas tão ruins na pregação, né? Here's what I want you to see. Isso aqui que eu gostaria que você visse. You need what I need. Você precisa o que eu preciso. And do you know what I need? Sabe o que eu preciso? A higher, cleaner, more powerful vision
of God. Uma visão de Deus mais limpa, mais alta e mais clara. A clearer and more frightening revelation of me apart from Christ. Uma revelação de mim mesmo, minha, isto é, vem do Senhor sobre mim, que seja mais terrível. Uma revelação de mim à parte de Cristo. And I need a greater and greater revelation of the glories of God in the person and work of Christ. E eu preciso de uma revelação maior das glórias de Deus na obra de Cristo Jesus. That's what the church in Brazil needs. E é isso que a igreja no Brasil precisa. A high view of God, Uma visão alta de Deus. a low view of man, Uma visão baixa do homem. and a glorious, glorious gospel. E um evangelho glorioso e glorioso. In bringing this to a close, Ao encerrar, are you Christian? você é cristão. Are you saved? Você é salvo. I mean, there are so many lost Existem tantos perdidos within evangelicalism. dentre as igrejas evangélicas. Are you one of them? Será que você é um deles? If you are, Se você é, then come up here after the meeting, talk to me. vem aqui depois do encontro e fala comigo. And please, really, don't come up just to talk. Não vem aqui só para conversar. But don't leave here lost. Mas não saia daqui perdido. Don't leave here without Christ. Não saia daqui sem Cristo. I plead with you. Eu imploro a vocês. Have I described you in this sermon? Será que eu descrevi você nesse sermão? Are you truly Christian? Será que você é verdadeiramente cristão? Are you just a part of the circus called modern day Ou evangelicalism? você faz parte do circo chamado Igreja Evangélica Moderna? Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!